Olá, meus caros. Aqui é o Corvo e venho mais uma vez introduzir a vocês um tópico no canal, um tópico novo, onde apresento uma outra modalidade de arte, mas que eu também aprecio, apenas não havia mencionado ainda aqui, que trata-se do campo da arte relacionado à pintura, ou pintores e artistas. Como tópico introdutório, optei, é claro, por relacionar com temas que eu já venho abordando aqui, né? Cinema e horror. Falemos então, neste tópico, neste podcast, sobre obras, pinturas que de alguma forma são famosas, né? Ou até mesmo populares, em virtude das histórias relativas a elas, das histórias que elas carregam. Você sendo cético ou não, crente ou não, é uma opção sua. Eu, digamos que me encaixo mais no âmbito dos céticos, em virtude de fazer uma análise um pouco mais psicológica acerca dos fenômenos que levam as pessoas a acreditarem que quadros e pinturas sejam realmente assombrados. Mas você é totalmente livre para crer que tais quadros realmente sejam, cada um com sua crença, respeitando uns aos outros. Mas o meu grande propósito aqui não é nem afirmar a existência de tais fenômenos ou negá-los. É apenas dar uma informação, apresentá-los da forma como eles são conhecidos pelo público, né? E algumas histórias relacionadas a esses quadros que, digamos, despertam o interesse acerca deles e alimentam um pouco a imaginação das pessoas que de alguma forma foram afetadas ou passaram por sua história. Mas de onde veio a minha inspiração para criar esse podcast? É claro, nosso canal é um canal que aborda cinema constantemente e horror constantemente. E eu estava pensando na década de 80 como uma década que no seu final, principalmente no seu final, brincou um pouco, né, com essa questão, com esse conceito dos fantasmas. E pensando em cinema e pensando em fantasmas e pinturas relacionadas, eu acabei chegando aqui, nesse tópico onde eu abordo realmente quadros reais que alimentam um pouco essa crença. Os filmes em questão, e filmes que realmente me inspiraram bastante a ler a respeito disso, inclusive até me maravilharam quando criança, foram dois. Os Caça-Fantasmas 2, né, Ghostbusters 2, que eu assisti lá na década de 90, e também The Witches, um filme que foi lançado um ano depois, em 1990. Ghostbusters 2 é de 89 e The Witches é de 1990. Esses dois filmes abordam fantasmas, mas expressos, né, de alguma forma em quadros. Essa questão dos quadros, né, e da característica fantasmagórica sobre eles, acerca deles, não é algo muito novo não. Digamos que essa percepção, essa sensação existe, né, e acompanha a própria arte da pintura, desde os seus primórdios, digamos a pintura mais moderna, né, onde telas, quadros eram retratados com um pouco mais de técnica, né, um pouco mais de erudição. E algo que é bastante recorrente na história da pintura, né, é a sensação das pessoas serem afetadas de formas muito profundas, intensas por quadros, por pinturas que elas observam. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em uma exposição, né, ou visitar uma exposição. Espero que o façam quando tiverem a oportunidade, ou se não têm esse hábito, consumam cultura, meus caros. Visitem, né? Há muitos museus, né, muito baratos, né, por aí, alguns até gratuitos, com exposições abertas. Visitem, né, procurem aumentar um pouquinho o gabarito de vocês e entrar em contato com a arte, também a história da arte. É algo bastante educativo e garanto que também bons programas de lazer. A quantidade de entretenimento que se pode tirar na arte
quando nós realmente a conhecemos de fato, é maravilhoso. Deixa de ser exclusivamente uma apreciação leiga, né, ou um simples olhar para um quadro parado numa exposição. Quando nós estamos enriquecidos de informações, né, de um background, digamos que ao visitar uma exposição nós basicamente entramos num mundo novo. É uma aventura de fato. Pode ser algo tão divertido como ir ao cinema ver um filme, ou a um parque de diversões, ou sei lá, um parque temático de algum tipo, né, um zoológico, algo desse tipo. Pode ser um programinha bem interessante. Nas minhas andanças, nas minhas oportunidades de visita a museus e algumas exposições, eu me lembro de exposições onde a temática era uma temática voltada para a representação de figuras humanas. Pessoas, rostos, e algo que sempre me impactou em algumas telas, digamos que é um ponto onde a erudição do autor, do pintor, é tão grande, que a retratação da pessoa, né, é tão, eu não diria perfeita, mas tão meticulosa e bem feita, que é como se a parte das pessoas retratadas, das pessoas que serviram de modelo para essas pinturas, como se parte da essência dessas pessoas, né, parte, entre aspas, da alma dessa pessoa, ficasse nesses quadros. É como se elas vivessem, fossem eternizadas de alguma forma nesses quadros. É algo tocante. Um pintor que mexe comigo, que inclusive me inspirou também a fazer esse podcast recentemente, é Renoir, né, o francês. Rosa e Azul é um quadro que precisa de restauração, né, inclusive o MASP em São Paulo publicou uma postagem essa semana falando sobre isso, né, um dos quadros mais importantes da coleção do MASP, que precisa de restauração. E ao ver a pintura do Renoir de novo, né, essa pintura em específico, ela me tocou tão profundamente, né, é como se eu estivesse sentindo pessoas naquele quadro. Algo da essência delas realmente eternizada, né, habitando aquele quadro, tamanha precisão, né, a habilidade e o talento de Renoir na retratação das duas crianças que ele pintou. E isso me faz pensar nas experiências humanas, né, nas experiências mentais, subjetivas, das pessoas com os quadros. Eu falava das exposições, e em exposições humanas eu já saí de exposições com essa sensação de que eu tinha estado entre estranhos, mas não os estranhos, né, dos corredores que também estavam contemplando, apreciando essas obras, mas com essa essência das pessoas, das histórias de vida que ficaram nesses quadros. Era como se eles estivessem vivos, né, ou próximos de algo nesse sentido. Então, experiências emocionais, sensações, é algo da subjetividade das pessoas. E não é estranho, né, alguém dizer, senti algo com esse quadro, né, ou esse quadro me assombra, me assusta. Depende de uma relação emocional, né, no que um quadro elicia de sentimento, né, de sensação numa pessoa. Não necessariamente quer dizer que ele esteja assombrado, não é isso que eu quero dizer, mas é um impacto emocional que é causado na medida que você tem informações sobre um quadro, né, ou a perspicácia, né, a fidedignidade que a pintura foi realizada, foi apresentada. Questões mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de retratar, né, gostaria de falar aqui. Um outro aspecto também que eu acho que é bastante evidente, né, embora nem todas as pessoas tomem ciência disso, é que observar uma pintura nem sempre é uma coisa só. Depende muito do foco, da iluminação, do ângulo que você está observando. Dependendo do ângulo e da luminosidade, enxergamos a pintura de maneiras diferentes. Temos uma percepção diferente da pintura, em virtude, né, do nosso aparato
cognitivo, visual. E esses aspectos fisiológicos. Eu já observei pinturas de ângulos diferentes, né, de locais diferentes, e tive sensações diferentes sobre elas. Ou a sensação de que elas mudaram em algum aspecto. Mas isso não quer dizer que as pinturas realmente mudaram. É o meu olho, né, o meu sistema nervoso central, as informações que ele envia, a luminosidade que incide nos meus olhos e na pintura, coisas físicas, né, que fazem com que essas percepções, né, mudem. Então, quando nós escutamos histórias, relatos antigos, né, até mesmo da época da Renascença, onde as pessoas tinham essa sensação de que os olhos de um quadro se moveram, né, que um quadro olhou, encarou. Eu costumo pensar sobre isso, né? Costumo avaliar, analisar, refletir por esse escopo, por esse viés também. Né? É claro que o nível de crença, né, de religiosidade, podem ser coisas que estejam envolvidas também desse evento complexo, né, que é o fato das pessoas sentirem que quadros têm uma vida, ou que quadros estejam assombrados, animados de alguma forma. Obviamente, são vários e vários aspectos, né, que podem colaborar para esclarecer, né, um evento, né, um caso em particular, que é complexo, né, não tem uma explicação, uma origem explicativa única. Mas eu tendo a pensar, né, também por essa ótica, e não apenas pela ótica metafísica, né, fantasmagórica como um todo. E o meu primeiro contato com isso foi cinema, definitivamente. Em Ghostbusters 2 nós temos uma figura, né, uma figura feia pra cacete, né, o cara é feio que dói, e basicamente ele é o fantasma central da obra, né? O principal antagonista do segundo filme dos Ghostbusters, que é justamente o quadro que eu coloquei na capa do vídeo, né? E que está também aí agora à esquerda, que se trata do Vigo de Carpathian, né? Ou Vigo o Cárpato, né? Que é um tirano, né? Lá da Moldávia, né? É um sujeito, não sei se vocês lembram, né, que era um governante bastante ditador, né, um cara que construiu mesmo um domínio despótico, né, e ele ganhou vários nomes infames, né, o Flagelo de Carpáfia, né, Vigo o Cruel, Vigo o Torturador, Vigo o Profano, né, a Tristeza da Moldávia. Era um cara autocrata, psicótico, né, cheio desses apelidos aí relacionados à tirania, à tortura, ao genocídio. E no filme os caça-fantasmas, né, eu creio que tanto pela feiura do ator, né, sem querer ofender o sujeito, mas ele é feio que dói, né, Wilhelm von Hornburg, desculpe, Wilhelm, mas tanto também pela animação da época e pela forma como o quadro se comporta, né, tem uma cena que ele olha para a personagem da Sigourney Weaver, né, e dá uma risadinha de canto, inclusive eu coloquei essa animação no início do vídeo. Essa sutileza era o que de fato fascinava em Ghostbusters 2. Não eram os fantasmas espectrais voando ou coisas desse tipo. Eram as pequenas coisas, porque são pequenas coisas assim que nos aproximam, por exemplo, de uma percepção mais próxima do nosso dia a dia, né? De um tato maior com a realidade. Não é aquela coisa impossível. É algo que pode ser factível na medida que os nossos próprios sentidos podem nos enganar ou nos enganaram, ou que algumas pessoas relataram isso em algum momento histórico, né? E Vigo the Carpathian justamente é um quadro, né, e um fantasma marcante no cinema em virtude disso, e que creio que ilustre, né, esse aspecto muito bem. O segundo filme que eu havia citado é The Witches, né, de 1990. A Helga, né, a vovó lá do menininho, né,
do filme, né, que é um dos protagonistas do filme, o Luke, conta uma história para ele bem no início do filme. E ao contar, nós vemos as cenas dessa história, né, acontecendo. Onde uma menininha, né, a pedido do pai, vai comprar leite e num beco ela é sequestrada por uma bruxa. E a bruxa coloca a menina, né, de maldade, de sacanagem mesmo, dentro de um quadro. Ela cria um feitiço, né, e prende a menina dentro do quadro. Nós não vemos a mágica, né, a magia em ação, mas nós percebemos isso, na medida que a Helga vai contando a história, quando uma coleguinha da menina vai até a casa dela, já estava desaparecida há vários dias, né, e percebe no quadro, né, um quadro que ficava na sala, que ela tinha observado, olhado para ele várias e várias vezes, que um quadro tinha um fantasma, uma presença diferente, uma personagem diferente que não costumava estar lá. E quando ela se aproxima, ela percebe que é justamente uma figurinha pequenininha, igualzinha, perfeitinha, da Erika. E a Erika aparece nesse quadro e em outros quadros da casa. Ela trafega por eles. De vez em quando aparece e desaparece. Tem um quadro que é de uma casa com uma janela, de vez em quando ela aparece na janela como uma namoradeira e de repente ela desaparece de novo, ela some, né? E isso para a época, para minha infância, né, eu enquanto criança era fascinante, totalmente fascinante para mim, era mágico, né? São coisas assim que me inspiram, por exemplo, a ler e pesquisar sobre fenômenos desse tipo, de pessoas que relatam coisas estranhas com quadros. Para mim foi uma coisa fascinante mesmo, num filme, né? E principalmente num filme infantil, né? Que é o caso, né? The Witches é um filme infantil. Embora ele tenha várias coisas grotescas, né, relacionadas a ele, né, principalmente a Angélica Houston, a Miss Eva Ernst. E o que era interessante é que Erika, embora estivesse no quadro, a maior parte do contato com ela era em estado estático. Quando nós encontrávamos Erika no quadro, ela estava paradinha. De repente, né, as pessoas olhavam de novo, e aí ela estava em uma posição diferente. Não era um quadro que ficava movimentando, a figura, né, um bonequinho que ficava movimentando dentro do quadro. Era sempre estático, mas mudava. O que também, né, faz um paralelo, liga com aquela noção que eu falei de percepção de ótica, né? Ou um pouco, ou quanto isso aproxima um pouco mesmo da realidade, né, em como os nossos sentidos, né, nos enganam. E a Erika foi envelhecendo dentro do quadro, ela estava viva de fato. Né? Nós vemos a Erika pequenininha, criança, a Erika adolescente, adulta, velha, e simplesmente um dia, né, ela desaparece. Entende-se que ela morreu. Esses dois filmes, 89 e 90, trabalham com esses conceitos de fantasmas no quadro, ou quadros fantasmagóricos. Né? E eles são, digamos, um grande inspirador, né, para este tópico. E também é claro que sofreram também influências de relatos, né, de crenças relacionadas a quadros fantasmas, né, ou algo nesse tipo. Bem, essa é certamente a contribuição, né, o ponto de partida ou influência que eu cito, né, aqui, optei por citar neste tópico. Falemos um pouco sobre os quadros de fato, que aterrorizaram algumas pessoas por aí e tem uma certa má fama embutida neles. O primeiro quadro que eu quero abordar trata-se justamente de um quadro que é um pouco muito próximo dessa perspectiva que o quadro da Erika em The Witches, a Convenção das Bruxas, tem, que é justamente a foto de uma criança num quadro que aparentemente está viva. Trata-se do quadro que tem, na verdade, dois nomes, né? Ele é conhecido por dois nomes. O primeiro deles é Portrait of Samantha Houston, né? O retrato de Samantha Houston. Mas também ele é conhecido com outro nome, chamado Love Letters, Cartas de Amor. Bem, qual é a história desse quadro? Trata-se de um quadro de uma menininha de 4 anos, né, Samantha Houston, que era filha de um senador texano, que lá em 1887
Teve um acaso, né, do destino, ou talvez nem tão destino assim, né, um ato de responsabilidade das pessoas que estavam com ela, mas, enfim, essa garotinha, né, que ficaria conhecido como a garota que vive dentro da pintura, faleceu em virtude de um acidente, né, que aconteceu com ela, enquanto o pai dela estava resolvendo alguns negócios num hotel chamado Driscoll, lá em Austin, no Texas, né, ela acabou ficando sozinha num quarto, né, enquanto ele estava resolvendo esses negócios, brincando, né, e no que ela foi correr atrás de uma bola, né, no corredor do hotel, ela caiu, acabou caindo de um grande lance de escadas e faleceu, né. 7 dias depois da morte da menininha, alguns visitantes do hotel começaram a relatar algumas coisas estranhas acontecendo lá, né? Visões de um fantasma, de um espectro no corredor, né? Ou uma bola que quicava, o barulho de bola que quicava no corredor também, né? E alguns também funcionários do hotel, né, alguns empregados também relatavam que às vezes escutavam uma risada no quarto, onde o pai e a Samantha ficaram hospedados. Uma risada de crianças vindo do banheiro, né? Ou até mesmo na escada, que ela caiu e faleceu. E aparentemente as aparições, né, os eventos fantasmagóricos não têm um fim aí não. Depois de um tempo, né, depois de um tempo do acidente, o pai dela, né, o senador, contratou um pintor chamado Richard King, né, para retratar a imagem da menina, né, numa comemoração, né, numa lembrança da morte dela, e que esse quadro, no caso, seria feito com o intuito de ser exposto no próprio Driscoll Hotel, como uma forma de homenageá-la, né, no seu aniversário de morte. Só que, aparentemente, o espírito dessa menininha se deslocou para dentro do quadro, né, depois dele ter sido terminado e pendurado na parede. A imagem, como vocês podem perceber, né, retrata uma Samantha, né, uma criança bastante inocente, bonita, inclusive. Ela é muito linda, né? Aparentemente inocente, segurando as flores, né? No entanto, os funcionários do hotel e alguns convidados disseram na época, né, que se você olhar para a pintura por muito tempo, se você ficar com o olhar fixo na pintura, em algum momento a expressão da pintura, do quadro, irá mudar. Às vezes a boca se move, né, abrindo um sorriso cheio, outras vezes o rosto se contorce, coisas do tipo. É o que relatam, né? Alguns visitantes dizem que a imagem, né, também, de alguma forma, os fizeram sentir-se violados, né, de alguma maneira. Um contato, né, uma força física sendo exercida sobre eles, a ponto deles se sentirem enjoados, né? Algumas vezes também eles sentiam que uma aura os tomava quando eles contemplavam essa pintura, né, a ponto de sentir-se levitando, né, ou também uma força sendo exercida sobre eles quando estavam próximos daquela maldita escada. E outros relatos, né, no decorrer dos anos, continuaram acontecendo, sendo feitos, né, pelos funcionários e hóspedes do local, pessoas que passaram por lá. O mito, né, os relatos iniciais vão ganhando corpo e vão aumentando, continuando no decorrer dos anos, né, com relatos de criança brincando, maçanetas sendo abertadas, né, principalmente a maçaneta próxima, né, do quadro, né, o quadro fica exposto num corredor, e a maçaneta da suíte do lado, mexendo, né, enfim, pessoas relatando que sentem como se ela ainda estivesse lá e de alguma forma exercesse alguma força no ambiente próximo dessa pintura.
Pessoalmente, eu imagino que esse quadro tenha se tornado, hoje em dia, né, um fator, né, um objeto que atrai turistas. Claro, deve ter lá seu elemento de marketing. Imagino que os donos não jogaram um quadro lindo desse fora, mas se algum dia eles quiserem fazer, olha, eu aceito, viu? Aceito a doação. Pode enviar para mim o retratinho. A figura que eu postei no vídeo do YouTube, os podcasters não conseguem ver, mas no vídeo do YouTube que eu postei, não tem uma expressão muito fidedigna porque a figura, né, a imagem meio que foi esticada. Mas se vocês procurarem no Google uma imagem do quadro Portrait of Samantha Houston, esse quadro é lindo, é maravilhoso. A menina é maravilhosa, as flores, o vestido, né, os traços dela, as cartas de amor na mão, né, as cartinhas na mão. Esse quadro é lindíssimo. Se alguém tiver medo desse quadro, se algum dia eles quiserem jogá-lo fora, né, queimá-lo, não precisa, não faz isso não. Manda. O Corvo se disponibiliza a deixar o seu endereço para enviarem essa obra de arte para mim. Como eu havia falado, a minha postura é um pouco mais cética em relação a isso. E dos quadros que eu apresentarei nesse podcast, já aviso que esse é o único que eu gostaria de ter. Não porque os outros são assombrados, porque esse é muito bonito. Belíssimo quadro. Excelente gosto. Primorosa técnica. Linda criança. A próxima pintura que eu abordo aqui trata-se talvez da pintura, né, que seja mais famosa na internet, em virtude desse crédito, né, dessa qualidade fantasmagórica que dizem que ela possui. Trata-se do quadro chamado The Hands Resist Him, que é um quadro de 1972, pintado pelo artista Bill Stoneham. O Bill Stoneham, assim como o Edvard Munch, né, criou esse quadro, pintou esse quadro de maneira a expressar os seus sentimentos mais íntimos da infância. Né? Ele foi um menino adotado muito cedo, né, e que nunca conhecera os seus pais biológicos. E todos os sentimentos que ele tinha em relação a esse tema, a essa condição, ele procurou transbordar, comunicar, inserir neste quadro tais elementos. E a principal inspiração por trás das obras do Stoneham também foi uma fotografia antiga que os pais dele tiraram dele quando ele tinha apenas 5 anos de idade, onde ele é retratado no lado, né, ao lado de uma garotinha lá no bairro que ele vivia e com quem ele costumava brincar. Né? Os pais, no caso aí, os pais adotivos dele. Né? Bem, até aí tudo normal, né? Nenhum problema, um quadro normal, um artista expressando seus sentimentos numa obra de arte, né? Elaborando seus sentimentos através dela, nada de anormal aí, né? Pelo contrário, tudo normal. No entanto, 20 anos depois da foto ter sido tirada, o próprio Stoneham transformou o quadro, né, numa obra de arte que mais tarde seria motivo de vários pesadelos para as pessoas, para as massas, né, para as pessoas que viriam a ter conhecimento dele. A imagem, né, na pintura, ela nos mostra, né, aí ela reflete para nós, né, na menininha uma aparência, né, aterrorizante com olhos negros ao lado de um garoto que também olha diretamente nos olhos de quem está vislumbrando a tela. Se vocês repararem bem para a fotografia, né, que eu deixei aí, a pintura, né, olha para nós. O menino ele está olhando para nós e do lado dele está a menininha que parece realmente uma bonequinha, né, em virtude das articulações que nós vemos aí nela. E com, eu não diria olhos negros, mas a ausência de olhos, né? São cavidades, né? Algo bem escuro. E os olhos sisudos fechados também, né, do menino, e essa forma como ele nos encara, enchem essa pintura, né? A contornam com um ar obscuro, né? Uma coisa um pouco macabra. E o espectador de fato tem essa sensação de que está sendo encarado por essa criança.
E se vocês notarem atrás do garoto, né, na janela, nos vidros, há algumas mãos, né, pressionando esse divisor, esse vidro, né, umas mãos estranhas, umas marcas de mãos, que segundo dizem, né, reza a lenda, que estariam representando, no caso, a barreira entre o mundo dos vivos, né, e o mundo dos mortos, ou o mundo dos sonhos e o mundo dos espertos. Depois que o quadro foi concluído, 2 anos depois da conclusão dele, um tal de Charles Feingarten exibiu a pintura pela primeira vez, lá na galeria que ele tinha. E então esse quadro foi comprado por um ator chamado John Marley. Em seguida, a pintura ela acabou recebendo a sua primeira crítica, né, feita por um crítico de arte, na verdade, um cara especializado, chamado Henry Seldes. E dentro de um período de apenas 6 anos, o Feingarten, o Marley e o Seldes, o que aconteceu com eles? Mortos. Baubau. Adeus. Mortinhos da Silva. Sim, os 3 morreram. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, né, nós claramente vemos que aqui se tratam de anos muito posteriores, porque trata-se do eBay, né, então estamos falando de internet. Essa pintura ressurgiu no site, né, no eBay, onde o vendedor dizia-se aterrorizado por ela, alegando que as formas do quadro, né, a expressão desse quadro, ganhavam vida durante o período da noite. Ele estava aterrorizado e queria vendê-la de qualquer forma. Então, ele fez o anúncio lá no eBay. E isso também, essa decisão por vender o quadro, partiu de um determinado momento onde a filha dele, né, uma menininha de 4 anos, também dizer que as crianças da foto estavam brigando, né, e que ela não gostava do quadro, tinha uma sensação estranha com o quadro e via as crianças brigando ali. O que fez com que o pai também, por curiosidade talvez, né, ele realmente entrou na onda, né, do que a menina falou, né, do que a filha relatou. Querendo ou não, ele se sentiu curioso a ponto de filmar. Ele montou uma câmera sensível a movimento no quarto da menina, né, e deixou montada lá mesmo para captar alguma coisa, né. Quando ele foi revisar o vídeo, quando ele foi checar realmente se tinha alguma coisa estranha acontecendo no quarto da criança e também com o quadro, né, quando ele foi revisar a captura da câmera, ele viu um garoto se arrastando da pintura e, né, o garoto da pintura se arrastando e a boneca ganhando vida e usando uma espécie de arma na mão para forçar o garoto a deixar a pintura. Algo nesse sentido. Pelo menos esse é o relato, né, que foi feito acerca desse ocorrido. Esse relato no eBay, ele virou tipo uma lenda urbana na época. As pessoas, né, que consultavam o tópico, ele ganhou muitas visualizações, né, eu não sei se até que ponto o eBay contabiliza, né, os números de acessos. Eu não tenho o hábito de comprar no site, mas ficou popular mesmo, né, virou uma febre na época. Muito comentou-se acerca disso, né. E isso assustou muita gente no eBay. Inclusive algumas pessoas na época, não sei se ficaram impressionadas, né, ou até que ponto diziam a verdade, alegavam que apenas ver a pintura no eBay causavam apagões, né, as pessoas desmaiavam, ou até algumas doenças físicas, né, acometiam essas pessoas. Então foi um bafafá danado, né, foi realmente uma lenda urbana, né, um episódio fantasmagórico de internet realmente significativo, né. A pintura acabou depois sendo adquirida por uma galeria de arte e até hoje, pelo menos conta-se, né, ela está trancada no espaço de armazenamento dessa galeria. Não foi exposta e continua mofando lá, de alguma maneira.
A próxima pintura, aqui da nossa seleção, trata-se de Portrait of Bernardo de Galvez, né? Essa foto aí do militar que estou apresentando no vídeo do YouTube. A fotografia de Bernardo de Galvez é o exemplo clássico, né? O formato clássico daquela pintura, né? Daquela obra de arte cujo os olhos, apenas os olhos, né? seguem você quando você passa por elas. Para algumas pessoas é bastante aterrorizante, né, essa sensação de estar sendo observado. E o retrato de Bernardo de Galvez trata-se exatamente disso. Ele está exposto, né, esse quadro está exposto no hotel chamado Hotel Galvez, né, Galvez Hotel, lá nos Estados Unidos. Inclusive o hotel, né, recebeu esse nome em homenagem ao oficial militar, esse oficial militar espanhol, Bernardo de Galvez. Funcionários do hotel, convidados, né, eles em determinado momento passaram a reclamar, relatar desconfortos a respeito do quadro, porque eles exatamente tinham essa sensação, né, de que quando eles passavam pelo quadro, ele os seguia com os olhos. E também há algumas afirmações, né, alguns relatos que apontam para uma sensação fria e desconfortável também quando as pessoas ficam muito tempo ao redor do retrato, ali nas suas redondezas. O Bernardo de Galvez é alguém importante na história, né, americana. Ele é uma figura histórica relevante a ponto de uma cidade, né, ter recebido o nome dele em homenagem, né, a ele. Bernardo de Galvez ele foi um líder militar espanhol que ajudou as forças americanas durante uma guerra chamada Revolutionary War, né, a Guerra Revolucionária. E a cidade Galveston foi nomeada assim em homenagem a ele. E embora ele tenha morrido há bastante tempo, né, 1786 é a data da sua morte, as pessoas ainda nutrem essa crença, né, esse conhecimento popular de que a alma do homem, né, o fantasma do homem ainda habita aquele quadro ali, né? Um segundo aspecto além dos olhos foi que algumas pessoas, alguns anos mais tarde, começaram a relatar também, né, inclusive até hoje, rola esses boatos, de que o quadro, né, ele é um quadro bonito e também por causa das histórias fantasmagóricas que giram em torno dele, é um quadro famoso. Então, as pessoas que passam e se hospedam no Galvez Hotel costumam querer registrar, né, que estavam, né, ou passaram pelo lugar onde está o famoso Portrait of Bernardo de Galvez. Então eles vão lá tirar uma fotinha do quadro. E o que é mais curioso é que as pessoas começaram a relatar que o quadro tem uma maneira estranha de agir quando você faz isso. Ele não gosta de ser fotografado, é o que dizem, sem permissão. Quando você tira fotos do quadro, a pintura fica embaçada, mostra algumas bolas, algumas esferas sem muita explicação, né? Afinal são fotos digitais. Alguma coisa ofuscante, né? Como uma neblina também aparece, né? Algumas formas fantasmagóricas, espectrais na foto também aparecem. E você só consegue, de fato, tirar uma foto perfeita do quadro quando você pede permissão ao quadro. Senhor Bernardo de Galvez, posso tirar uma foto com o senhor? É claro que o quadro não irá responder a você, né? É um quadro, pelo amor de Deus. Mas as pessoas contam que depois de você pedir ao quadro, Senhor Bernardo de Galvez, posso tirar uma foto com o senhor, por favor? Daria-me essa honra de fazer um registro junto a ti? A partir desse pedido educado, cortês, as fotos param de sair distorcidas. Aí sim, elas ficam perfeitas. Tinha um time, não sei se ele existe ainda, né?
um tal de Strange Town, né, um time de investigação paranormal, que visitou o Galvez Hotel para fazer um teste. E dizem eles, né, que o CU caiu da bunda porque, de fato, os rumores, né, o que contavam sobre o quadro realmente era algo que procedia. A próxima pintura dessa coleção macabra que fazemos menção aqui trata-se de uma famosa também, inclusive de uma bela pintura que possivelmente vocês viram aí em algum lugar, em algum livro, né, ou em algum lugar na internet, em virtude não apenas da fama macabra que ela tem, mas também em virtude da beleza dela. Talvez essa aí eu também aceitasse na minha coleção, se quisesse enviar para mim. Mas enfim, trata-se da obra The Crying Boy, né, o menino chorando. Nesse caso, não se trata apenas de uma pintura em si, mas de toda uma série de pinturas, né, que também ficaria reconhecida como, né, The Crying Boy. Nos anos 50, um artista italiano conhecido como Bruno Amadio, né, e que também dizem que ele utilizava, né, o nome de Giovanni Bragolin, esse cara pintou algo em torno de 65 retratos de órfãos italianos, todos eles chorando, né? Pinturas que ele vendia para turistas, né, que visitaram a Itália depois da Segunda Guerra Mundial. Anos 50, né? A Segunda Guerra já havia acabado há 5 anos. Então, sendo assim, durante esses anos 50, as pinturas elas acabaram se tornando uma série de gravuras realmente muito populares, né? Lá na Itália, e várias delas, não sei se todas, não tenho essa informação, mas muitas delas eu sei, né, eu li, que foram enviadas para a Inglaterra. Mas foi apenas na década de 80, que por alguma razão estranha, pouco se sabe a respeito disso, que uma associação fantasmagórica, né, começou a ser dita relacionada a essas pinturas em específico. Em 1985, algumas pessoas, alguns bombeiros, começaram a alegar que encontravam essas cópias de The Crying Boy completamente intactas em lugares onde aconteciam incêndios. A casa toda era arrebentada, tudo virava cinza, né, sobrava apenas escombros, quase nada se salvava, mas estava lá bonitinho, sempre uma pintura, uma cópia de The Crying Boy, sempre deitadas de bruço no chão, intactas, vivas, sem nenhum chamuscado, né? E não para por aí. Vocês podem pensar, isso aconteceu uma vez, 2 vezes, aqui e acolá. Não, meus caros. São mais de 50 relatos de incêndios domésticos onde a pintura de The Crying Boy evitavam inexplicavelmente as labaredas do fogo do inferno da destruição e sobreviviam a esses incêndios de alguma forma. As casas iam para o saco, né? E o quadro persistia. Foram várias e várias ocorrências, muitas, infinitas ocorrências, e sempre uma maldita cópia de The Crying Boy estava lá, intacta. Isso, claro, atraiu a presença, né, de vários médiums, né, pessoas que trabalhavam ou trabalham com paranormal, né, para o caso, para a análise dessas pinturas. E essas pessoas ainda inflaram mais, né, toda a aura fantasmagórica que gira em torno de The Crying Boy. Retratavam que o quadro era assombrado por fantasmas de muitos órfãos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. E muita coisa passou a ser dita a respeito dessa obra, né, dessas pinturas, né. E a história fatalmente acabou ganhando, né, um ar de lenda urbana. A história original, né, acerca de The Crying Boy ficou tão famosa que ela chegou a figurar num tabloide britânico, The Sun, né, um tabloide bastante importante
E muito tem se insistido, né? Muitas pessoas realmente acreditam que o quadro ele tem uma resiliência gigantesca, em, no caso, né, para repelir chamas. O The Sun chegou a organizar algumas fogueiras em massa para os proprietários das pinturas, né, saírem e queimar os quadros, né, fez um pequeno teste. E muitos proprietários, né, muitos portadores de cópias, né, dessas pinturas, revelaram, né, disseram ao The Sun que, de fato, não é que os quadros não queimavam, mas parecia que eles queimavam um pouco mais devagar. Existe até um vídeo da BBC de um cara, né, que pensava ser a própria imagem, né, a própria representação de The Crying Boy, o problema e não necessariamente as obras originais. Ele diz que o fato de tirar uma cópia, registrar The Crying Boy e tentar queimá-la depois, a cópia em si parece que sugava algo da essência do original, né? Fazendo com que a cópia também ganhasse essa resistência, que ela não queimasse muito fácil, né? Com a mesma facilidade como uma pintura normal se queimaria, né? Mas é claro que existem, né, pessoas que tentaram contrapor essa tese com explicações mais físicas, mais técnicas, né, dizendo que pode ser um tipo de conservante ou de verniz que foi usado nas pinturas, o que de fato as tornaram um pouco mais resistente, né, às chamas do que outras pinturas. Mas vai se saber. O fato é que The Crying Boy, além de ser uma foto, né, uma pintura, uma obra, a prova de fogo, ela é notavelmente, né, conhecida por trazer também as labaredas das chamas do inferno para a sua casa. Quer uma? Tira uma foto aí no Google e coloca na parede. Como eu citei anteriormente, né, o Edvard Munch, que sem dúvida tem um dos quadros também mais famosos por serem um dos que acreditam ser assombrado. Citemos ele aqui agora, né? Falemos dele, que é justamente o quadro The Dead Mother, né? A Mãe Morta. Né? Edvard Munch é muito famoso por ter pinturas realmente com um tom macabro, né? E talvez a pintura mais famosa dele seja The Scream, né? O Grito, cujo indivíduo da pintura, né, é realmente bastante sombrio, né? Mas Munch é reconhecidamente um sujeito que quase beirou a loucura, né? Por causa da educação que ele recebeu, né? Na casa de um fanático religioso que realmente abusava dele, né? Era um sujeito muito abusivo, um tipo de educação rígida que ele foi submetido e completamente fundamentalista e abusiva, né? Isso depois dele perder, inclusive, a mãe, né, e a irmã dele por causa da tuberculose, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. O quadro The Dead Mother, a Mãe Morta, aparentemente reflete um pouco dessa angústia, né, que ele sofreu com a perda da mãe e da irmã, principalmente da mãe. E foram traumas, né, coisas que ele carregou durante a vida dele inteira, né, que perseguiram ele durante todo o seu desenvolvimento, né, durante todo os problemas, né, e abusos que ele sofreu e que inclusive quando ele se tornou mais velho, ele tentou, né, de alguma forma trabalhá-los, né, elaborar um pouco esse sofrimento, essa perda, esse trauma nas suas obras. E toda essa angústia, esse desespero e insanidade são retratados no quadro, neste quadro, né, The Dead Mother, em The Scream e em outros da obra do Edvard Munch. Né? The Dead Mother, se vocês olharem, perceberem, o quadro é realmente perturbador. Ele é incômodo de se observar. Quando nós olhamos muito tempo para ele, né, é quase impossível não sentir
é incômodo, porque é um quadro muito trágico. Ele não é só sombrio, ele é desgracento mesmo, né? Ele é muito desconfortável por causa do contexto em si, né? Do desespero, do terror, né? Que ele nos comunica ali, né? A perda da mãe e a presença de uma criança inocente no leito de morte, né? Retrata o quadro, né? Uma garota de costas para a cama, né? Onde a mãe está morta, como vocês podem ver, e ela segurando as mãos no ouvido, né? Exibindo uma expressão talvez de descrença, né? De desespero, né? Eu acho que as duas interpretações são possíveis, né? E com bastante terror nos olhos. É pesada essa pintura. O próprio Ed Vermont, ele falava sobre o quadro, né, de uma forma muito, digamos, severa. Ele dizia, né, ele associava essa pintura à doença, à loucura e à morte, né, como expressões de anjos negros, né, anjos negros que vigiavam o berço dele. Quando ele mencionava The Dead Mother, a mãe morta, era isso que ele falava, doença, loucura e morte, que eram os anjos negros que vigiavam o berço dele. Refletindo mesmo, né, expressando os seus sentimentos, né, em relação à sua própria biografia de vida. Isso já era assustador o suficiente, né, se nós pararmos para pensar. Muito trágico. Mas a história poderia ficar mais assustadora, e ficou, né? Porque o quadro de Edvin Munch, né, da Dead Mother, passou pelas mãos de várias pessoas e provavelmente, né, está com uma outra pessoa hoje em dia. Com alguém ele está. Mas as pessoas que possuíram a pintura alegaram de comum acordo, ou talvez se não foi acordo, né, digamos que foi algo bastante coincidente no relato deles, que os olhos da menina do quadro, né, seguiam-nos incessantemente. Eles tinham essa sensação de, ao caminhar, os olhos da menina se moverem, seguirem-nos, né? E que também os lençóis da cama da mãe, em alguns momentos ele se movia, né? Ou em algum outro momento também, né? Esse talvez seja o relato mais marcante, né? Mais sobrenatural e mais difícil também de acreditar, que a aparição da menina, né? A imagem da menina, ocasionalmente desaparecesse, deixasse a pintura quando ela bem entendesse. Era um efeito, né, um relato um pouco mais raro, né, desse desaparecimento da menina, mas existe também relatos sobre isso. Mas os mais marcantes, mais enfáticos mesmo em relação a essa obra do Edvard Munch, trata-se dos olhos. Os olhos que acompanham, né, o seu portador, ou do lençol, que às vezes muda também de posição, mexe. Macabro. Como se não bastasse toda a biografia do Edvard Munch, toda a tragédia e desespero relacionados à sua figura. Algo desse sofrimento realmente permeou a sua tinta, o seu pincel, e foi transportado para o quadro. Pelo menos é o que acreditam. O próximo quadro em questão, conhecido como Nightmarishly Painting, né, mas que na verdade não tem nome, ele não foi batizado pelo seu autor, é a que está sendo representada agora e que falaremos um pouco. Não há muita história sobre ela. Na verdade, o quadro em si, né, essa figura medonha que quem está assistindo no YouTube pode presenciar, já é uma cena assustadora o suficiente, né? Parece realmente as portas do inferno sendo abertas. Essa pintura foi feita por um artista polonês chamado Zdzisław Beksinski, né? E esses traços, essas coisas medonhas aí que vocês podem contemplar, não foram batizadas de forma alguma por ele. Mas enfim,
Embora ela seja realmente macabra, medonha, não são os traços, não foram os traços dela, essas representações gráficas que realmente fizeram a fama desse quadro, mas as lendas que cercaram e ainda cercam esse quadro, né? Que são justamente o que faz com que as pessoas acreditem que o quadro do polonês é realmente uma peça amaldiçoada. O pintor, ele não quis intitular nenhuma das peças que ele pintou nessa época aí. Não foi a única da época, mas é a mais conhecida, né? E ele não intitulou e queria, na verdade ele queimou, né, uma seleção grande dessas pinturas no quintal da casa dele, sem mostrar para ninguém. Ele pintou algumas pinturas dessa época e com essa temática que ele acabou confeccionando. Mas essa aí ficou, essa existiu, né? Essa aí não foi destruída. Não conheço exatamente o motivo por ela não ter sido realmente destruída. Mas enfim, depois dessa pintura, a vida do Beksinski, ela começou por alguma razão, né? A vida aconteceu ou algum motivo, né? Algo sobrenatural, vai da crença de vocês, acabou envolvendo a vida dele em um monte de tragédias a partir da confecção dessa pintura aí, né? Depois de confeccioná-la, né, a esposa dele faleceu em 1998, e um ano depois do falecimento da esposa, o filho dele também se suicidou. 6 anos após isso, após desses acontecimentos, né, dessas tragédias na vida do Beksinski, né, ele foi encontrado assassinado no apartamento dele, 6 anos depois. Muitas pessoas acreditam que quem olhar as pinturas por muito tempo, por um longo tempo, irá morrer. E por isso mesmo, eu farei deste exemplo aqui, dessa parte do podcast, o menor tempo entre todas as postagens. Tentarei, pelo menos. Pare de olhar, rapaz. Você, mocinha, para de olhar. Uma pintura definitivamente assustadora, muito em virtude dos eventos que levaram à confecção dela, né? Em que estão associados à produção e inclusive aos fatos que se sucedem ao término da confecção dessa pintura, é essa que está aí, que é a mais feia de todas na minha opinião, medonha. Nunca eu iria colocar um quadro desse na minha parede, porque é feio. Não é porque é algum desprezo que eu tenho pela pintura, é porque é feio mesmo, é tosca, né? Mas enfim, ela é famosa por causa da história realmente macabra que gira em torno dela. Essa aí é conhecida como The Anguished Man, né? Uma pintura indubitavelmente muito assustadora e supostamente assombrada. Essa pintura era tão medonha, que não sou apenas eu, o Corvo, que acho que ela é. As pessoas que eram proprietários dessa pintura também achavam isso. E provavelmente quem tem essa pintura provavelmente também acha. Não necessariamente essa pessoa deve esconder a pintura, né? Porque tem gente que gosta dessas coisas. Eu não gosto. Honestamente eu não gosto. Tenho aqui o meu canal de filmes de horror, né, games de horror, ação, né, enfim. Gosto do aspecto fantástico, criativo, literário, mas assim, coisas macabras não me atraem muito, né. Elas são curiosas do ponto de vista, digamos, mais acadêmico, né. Interessantes de serem estudadas, mas não de serem contempladas, degustadas. E The Englishman é uma porcaria de quadro, na minha opinião. Eu não gostaria de colocá-lo na minha parede. E as pessoas que realmente eram proprietárias da pintura também, digamos, compartilhavam essa minha opinião. Porque ela foi mantida por 25 anos no sótão da avó de um cara chamado Sean Robinson. Né? Bem, a avó dele fazia algumas afirmações estranhas sobre a pintura, né, como a de que o pintor que a confeccionou, né,
supostamente ele teria misturado o próprio sangue dele na tinta, né, da pintura que ele usou para criar o quadro, né? E depois de tê-lo terminado, contava a avó, esse pintor desconhecido, não se sabe quem é realmente o autor de The Anguishman, do Homem Angustiado, supostamente esse pintor, esse autor, teria cometido suicídio ao término da pintura, de terminar esse quadro. A avó do Sean Robinson, também alegou várias vezes, né, que muitas vozes podiam ser ouvidas gritando ou chorando quando a pintura, né, era vista, né, ou contemplada por alguma pessoa, né, e que uma forma supostamente espectral, sombria e ameaçadora também podia ser vista, né, na vizinhança. O que, a partir dessas experiências que ela teve e que contou para o neto, fez com que ela decidisse trancar essa pintura e não tirá-la nem por reza braba lá do sótão dela. E lá ela ficou por 25 anos. No ano de 2010, o Robinson herdou a pintura da avó, né, depois dela falecer, né, e logo após isso, imediatamente a família dele começou a ser aviltada, né, começaram a acontecer coisas bastante estranhas com a família dele, né, supostamente atormentados, né, intimidados por uma suposta força estranha que estaria invadindo a casa onde a família dele residia. O Sean Robinson alegou que, ao adquirir o Homem Angustiado, o filho dele, né, aparentemente teria sido empurrado escada abaixo por algumas mãos invisíveis, e também que a esposa dele com muita frequência sentia algo acariciando os cabelos dela, né, e relatou alguns casos que nós poderíamos classificar como pequenos poltergeists na casa, né, atividades psicocinéticas, alguma coisa nesse sentido. A família também relatou que ouviu muitos gritos, né, quando a pintura estava na casa. Da mesma forma, né, que a avó do Sean Robinson havia descrito, né, anos antes para ele, quando ela relatou, né, revelou a história dessa pintura. O Homem Angustiado, ele de fato foi um quadro que ganhou muita notoriedade quando o Robinson relatou uma experiência que ele realizou, também com uma câmera, né, a qual ele deixou perto da pintura para gravar os supostos fenômenos naturais que ele dizia estar sofrendo, né, e depois enviar para o YouTube. Eu não procurei esse vídeo no YouTube, eu não sei se ele está na rede. Quem tiver o interesse de procurar, lá vão ter. Digita aí, The Anguishman, o Homem Angustiado, e boa sorte. Mas enfim, os supostos vídeos, se é que eles ainda existem, mostram vários momentos de uma suposta atividade fantasmagórica, como a pintura caindo no chão, as portas se fechando e até uma fumaça, né, subindo da pintura. Fica a seu critério, né, acreditar ou não nessas coisas. Se é fake ou verdade, a seu critério, meu caro ouvinte. Mas enfim, são coisas assustadoras que muitos espectadores ou acreditam, ou também afirmaram que não passava de uma farsa. Se o homem angustiado ele é realmente assombrado ou não, né, não podemos afirmar, depende de crença. Afinal, trata-se de algo relativo à crença, né, ou talvez científico, caso haja uma investigação pertinente para o caso, que não é o caso, né? Para quê? Mas enfim, o que de fato é fato e não fita em The Anguishman é o fato que não é fita, dele ser medonho, dele ser bizonho. E isso eu acho que é de comum acordo, tanto para as pessoas que acreditam que ele seja assombrado, como aquelas que não estejam necessariamente convencidas disso. A próxima pintura da nossa lista trata-se da pintura conhecida como The Rain Woman, ou a Mulher da Chuva. Ela foi confeccionada, criada, né,
por uma artista chamada Svetlana Telets. Svetlana conta que durante a produção da tela, durante o momento em que ela pintava a tela, ela começou a ser tomada por um sentimento estranho durante o processo. Processo que inclusive apenas levou 5 horas, né, de produção. Quando eu penso nisso, quando eu reflito sobre esse processo de confecção de um quadro e sobre os sentimentos que somos, que produzimos, digamos assim, né? O sentimento que nos invade, que nos acompanha, faz parte de nós nesse processo, eu creio que seja algo totalmente normal. A arte mexe conosco emocionalmente, né? E trabalha pela via criativa, né? Através da criação, com sentimentos, né? Coisas que estão, digamos, necessitadas de uma abordagem, de uma produção, né? De uma elaboração maior. E claro que as sensações, os sentimentos estão aí, né? Perpassando esse momento criativo de construção de uma obra. Então, na minha concepção, nada muito anormal. Se nós percebemos, olharmos realmente para a Mulher da Chuva, nós notamos que ela tem uma aura realmente mais peculiar, né? Mas uma aura fechada, né? É uma pintura não gótica, mas ela é fechada realmente em termos de humor, né? Os próprios trajes, a chuva caindo no corpo da mulher. O humor é um humor fechado, né? É um pouco, talvez, depressivo. Mas uma pintura, é claro que trata-se de uma obra, né? De algo que reflete o próprio estado de espírito do seu artista, né? Da pessoa que trabalha com a pintura. Por alguma razão, os traços da Mulher da Chuva me lembraram um pouco a Malévola, né? Mas, embora eles sejam muito diferentes, né? Não é a Malévola, mas é aquele sentimento mesmo fechado, meio... eu não diria macabro, talvez, no cartoon, né? No desenho seja, mas é mais no sentido do negro mesmo, do fechado, né? Da tristeza que mistura-se com esse aspecto supostamente macabro. Não é só macabro em si, é triste, né? Revela algo trágico, né? Algo doloroso, pesaroso, digamos assim. Há um filme, né? E eu me refiro ao clássico, tá? Não ao remake dele, ao clássico, ao primeiro filme, chamado A Mulher de Preto, né? The Woman in Black. Quando eu assisto The Woman in Black e quando eu olho para The Rain Woman, eu meio que sinto um paralelo entre as duas coisas. É como se fosse a Mulher de Preto, The Woman in Black. Só que aqui nós temos o elemento da chuva. Mas é uma sensação muito próxima, muito gêmea, digamos assim, que eu tenho entre um conceito do filme, né, e o conceito que a Svetlana utilizou na pintura dela. Mas enfim, depois de concluir essa pintura, né, depois de 5 horas, ela revelou que uma mão estava guiando ela ali nas conclusões, durante as conclusões, né? O quadro ainda não estava pronto, mas na reta final ela sentiu que uma mão a guiava. Algo a ajudou, de alguma maneira, a retocar os últimos detalhes. E após a conclusão, aquelas pessoas, né, que adquiriram o quadro, compraram um quadro, um tempo depois eles devolveram a pintura para ela, né? E não demorou muito não, foi quase que imediatamente, né? Pouco tempo depois, porque eles relataram que estavam tendo insônia, tristeza inexplicável, começaram a ficar muito depressivas com o quadro na casa, né? A sentir medo do quadro e até mesmo uma sensação de estarem sendo observados enquanto estavam próximos da pintura. Enfim, sentimentos, né? Vivências humanas, na minha maneira de ver, tanto da artista
quanto das pessoas que adquiriram o quadro dela. Seguimos para a próxima pintura, conhecida por termos inclusive diferentes, né? Alguns se referem a ela como The Stagecraft, a encenação, né? Ou The Hanging Man, o Homem Pendurado. O fato é que ela foi produzida em meados dos anos 90 por uma artista conhecida apenas como Laura P. Laura P. Né? E dizem que a pintura, na verdade, foi feita a partir de uma fotografia. Ela não foi uma pintura feita do zero. Né? A Laura P. teria pintado esse quadro a partir de uma fotografia. E, enfim, Laura era uma artista que ganhava vida criando pinturas baseadas em fotografias, inclusive. Né? E a atenção dela foi atraída para essa foto estranha tirada por um fotógrafo comercial chamado James Kidd. E essa fotografia em questão é o que está sendo retratado aí justamente no quadro, né? Uma foto que exibia uma espécie de diligência à moda antiga, né? No primeiro plano, juntamente com uma carroça enferrujada. O que gera estranheza é que, aparecendo ao lado, há uma espécie de figura tênue, né, que parece estar sem cabeça. Prestem atenção. E o tal do James Kidd insistiu que não estava lá. Né, essa figura, essa expressão, né, essa coisa aí na pintura, não estava lá quando ele a atirou originalmente. Apareceu depois, né, no decurso do tempo. A princípio não havia nada aí. A tal da cabeça não estava lá. É interessante como algumas pessoas conseguem ver a cabeça e outras não. Enfim, não sei se é o seu caso. Mas, de fato, se você está achando que eu quero apenas assustá-lo, procure saber a história, leia. É de fato o que contam, tá? Eu não estou tentando assustar você, caro ouvinte. Enfim, embora a Laura não tivesse muita certeza do que exatamente tinha atraído ela para esse quadro, o que a chamou realmente a atenção para essa fotografia, o quadro que ela acabou produzindo, ela, mesmo incerta, foi dominada por um desejo de pintar gigantesco. Né? E ela começou a criar esse quadro, né, a partir da fotografia, em pintura a óleo, né, de 40 por 40. Pintura a óleo com essa medida, 40 por 40, né, baseado nessa fotografia. Laura depois começou a relatar que quase que imediatamente, ao iniciar o procedimento de pintura, ela foi surpreendida por uma sensação muito grande de pavor, de medo e desconforto, a ponto de ficar realmente temerosa, né, hesitante em terminar de fato o quadro. Mas ela relata também que algo a obrigou a terminar. Ela queria desistir da conclusão do quadro, mas algo não permitiu que ela fizesse. A manteve pintando, mesmo apavorada, com um sentimento devastador de medo pela pintura, fóbico mesmo, de estar pintando e próximo daquela pintura. Interessante, né? Quando o pedido, né, foi completado, né, de fato, né, a solicitação desse sobrenatural foi completa, né, ela conseguiu terminar essa provação a qual ela passou, ela intitulou, né, o quadro de Painting of a Headless Man, ou The Hanging Man, né, a pintura de homem sem cabeça. E o quadro acabou sendo pendurado num escritório local próximo, onde há relatos de que ele passou a assustar também transeuntes, pessoas que passavam por esse escritório, né, quase que imediatamente. Os funcionários do local alegaram que assim que a pintura chegou no prédio, no momento que ela foi colocada no seu lugar, alguns papéis começavam a desaparecer
outros objetos eram movidos para lugares diferentes dos quais eles tinham sido deixados, e dizem que quando ninguém estava olhando, a foto se movia por conta própria. Aparecia torta, né? Alguém ia lá e endireitava, e depois de algum tempo, lá estava ela tortinha de novo, como vocês já viram aí em alguns filmes. Depois de 3 dias, assustando todo mundo, todos os funcionários incomodados com ela, esse mesmo escritório, né, pediu para que Laura retirasse a pintura de lá. E quando ela mudou com o marido dela para um novo lar, para uma nova casa, a pintura acabou indo com eles. Com a força misteriosa, ou o que quer que seja, que permeava essa coisa aí. Por fim, encerro esse podcast exibindo a última pintura assombrada do cotidiano, que é conhecida como Man Proposes, God Disposes, ou O Homem Propõe, Deus Dispõe. E o fato curioso sobre essa pintura é que ela estava justamente num lugar onde a razão impera sobre a crendice, sobre a superstição. Tratava-se de um estabelecimento de ensino superior. Na galeria de imagens do Royal Holloway College, da Universidade de Londres, era, digamos, o berço, a morada dessa pintura aí. Man Proposes, God Disposes, do Sir Edwin Landseer. O que a pintura mostra, o que ela retrata, é a tripulação da expedição ao Ártico, que foi condenada, né? Tal expedição era liderada por Sir John Franklin e, fatalmente, a expedição acabou encontrando moradores locais, em outras palavras, ursos polares. Foram lá, na casinha dos ursos, visitaram os ursinhos, na verdade entraram sem pedir permissão, o que não adiantaria muito, né, caso eles pedissem. Mas enfim, foram encher o saco dos ursos, e os ursos não gostaram muito, e eles acabaram devorando toda a tripulação. E só a história, por ser verídica, já é bastante perturbadora, digamos assim, gruesome. O estranho da pintura, dessa pintura em particular, é o fato dela ser, além de excepcionalmente assustadora, é que há uma certa crença em volta dela, no sentido dos alunos que têm contato com esse quadro, ou enlouquecerem ou serem afetados pela pintura a ponto de passar nos exames. Inclusive o que gerou um certo problema, né? Essa crença, porque a pintura ficava justamente numa galeria, num ponto onde os professores, né, os funcionários da universidade usavam para aplicar exames. Se a pintura influencia os alunos a passar, isso é um problema. Mas, enfim, algo dessa natureza certamente é algo que nós consideramos dentro, né, inserido num plano do boato, né, de um bafafá, né, de comentários, gibberish. Né? Mas, enfim, o boato, sendo boato ou não, acabou se tornando algo bastante persistente, a ponto de fazer com que as pessoas da universidade, olha só que curioso, pessoas dedicadas ao ensino superior, né, com um nível educacional alto, né, não são pessoas sem uma estrutura educacional como base. O fato curioso é que elas começaram a cobrir a pintura durante os períodos de aplicação dos exames. Tornou-se algo habitual na faculdade cobrir a pintura com uma bandeira da Union Jack nos dias que antecedem e também durante os exames. Né? Há uma história famosa
no college, de um estudante que ficou tão irremediavelmente chateado com a pintura que enlouqueceu totalmente, né, e supostamente teria se matado ali mesmo, na mesa da sala, diante de toda a classe, de todos os demais alunos. Não consegui encontrar relatos ou comprovações fidedignas disso, para dizer a vocês se se trata de uma lenda urbana ou de um fato real, mas eu diria que, mesmo como lenda urbana, já seria algo por justamente permear, povoar o imaginário das pessoas e dos alunos, um motivo suficiente para a universidade se ver livre dessa coisa, se ver livre desse quadro, né? Mas aparentemente ele ainda está lá, assustando as pessoas, como sempre. É difícil dizer se isso denota uma assombração ou outra coisa, mas certamente é uma história bastante assustadora, digamos. O galo está cantando, é madrugada, e é hora de terminar esse podcast. Espero que tenham gostado, ou desgostado também. Não sei, vocês são livres para decidir. Mas fiquem tranquilos, não vai acontecer nada não. Embora sejam quadros reais, vocês são donos, juízes da sua própria consciência. Controlem-se. Um abraço, meus caros. Até a próxima.